coração. A tua palavra diz que não é nem por força, nem por violência, mas por teu Espírito, Senhor. E é o teu Espírito que toca, é o teu Espírito que abençoa, é o Senhor que abre os céus sobre a vida do teu povo. Continua abençoando teus filhos, Senhor. Continua dando àqueles irmãos testemunho de vitória, testemunho de providência, meu Deus, mesmo em meio a este período difícil que vivemos. Abençoa a tua igreja, abençoa teu servo que estará ministrando a sua palavra. Usa ele como o Senhor já tem usado muitas vezes aqui neste altar. Fala ao nosso coração, fala ao coração dos amados irmãos que aqui estão assistindo através dessa live, e que o Senhor abençoe de maneira poderosa, grandiosa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o Pai do Senhor, quero cumprimentar todos os irmãos da live que estão nos assistindo, tá aí os irmãos presentes aqui, com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de todos de uma forma especial, tá? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 e 36. Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 36. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. O texto em que ora acabamos de ler vai se tratar acerca de um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, a saber, a história da tempestade alcançando o barco que Jesus estava junto com seus discípulos. Jesus está pregando para uma grande multidão. Multidão esta que é dividida em duas partes. No meio desta multidão aqui tem alguns discípulos. Jesus prega para a multidão, mas Jesus também está acompanhado dos seus discípulos. Discípulo está com Jesus por aquilo que ele é. Multidão está com Jesus por aquilo que ele faz. Discípulo está com Jesus num monte ou no vale. Multidão só está com Jesus quando está sobre os montes. Porém, Jesus agora vai se dar ao luxo de dar uma ordem. Ordem esta que ele vai passar aos seus discípulos, porque ele só direciona a palavra, dando ordem, cobrando, falando alguma coisa para quem é discípulo. Ele não dá ordem para quem é multidão, ele só dá ordem para quem é discípulo. Ele só direciona para quem é discípulo. E o texto sagrado vai dizer que a ordem que ele dá é: passemos para o outro lado. A palavra passemos ou vamos passar dá-nos a conotação de que se levantem e tomem uma atitude. Entre outras palavras, ele está dizendo: não é hora de descansar, de parar ou de ficar estagnado. Ele está dizendo que é hora de levantar a cabeça e seguir em frente. Por quê? Porque para os discípulos, no pensamento deles, era vamos parar, o dia acabou, vamos estagnar, vamos descansar. Talvez para você que esteja me assistindo nessa noite, esteja querendo parar, esteja cansado devido ao momento que você está passando, mas a primeira palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida nessa noite é: não é tempo de parar. Levanta a cabeça e começa a caminhar. Levanta a cabeça, porque não é hora de parar. Talvez você esteja passando por alguma luta, talvez você esteja passando por algum deserto,
por alguma aflição, mas Deus me trouxe aqui essa noite, para essa live, para te dizer que você não vai parar. A palavra de Jesus para a tua vida é: se levanta e continua, se levanta e continua. Tome uma posição, não é hora de parar. Ele está dizendo que é hora de você se levantar e continuar a caminhada. Glória. Ouça, quando ele diz passemos, para os discípulos provavelmente era o fim, porque estava se findando o dia. Mas para Jesus ele estava dizendo: não é o fim, é apenas o começo. Porque muitas das vezes nós pensamos que é o fim, mas no fim Deus sempre vai nos dar uma luz. E a luz que Ele dá aqui é a direção através da sua palavra. Ele vai mostrar uma saída através do direcionamento da palavra. Passemos. E a palavra passemos também dar-nos a conotação de quê? De que tudo que vocês passarem, eu irei passar junto com vocês. Tudo que vocês enfrentarem, eu irei enfrentar junto com vocês. Ele estava dizendo: vocês vão passar por tempestade, eu vou estar com vocês. Vão passar por luta, eu vou estar com vocês. Vai ser decepcionado, eu vou estar com vocês. Alguém vai abandonar, eu vou estar com vocês. Eu não te abandonarei no dia da tua dor, no dia da tua luta, no dia do teu vale, no dia da tua ferida. Ele está dizendo para alguém aqui: a minha presença vai estar com vocês. Ouça. O texto diz que a ordem foi: passemos para o outro lado. Eram 12 discípulos, Eric John, e um só barco, pessoas diferentes, mas o barco era um só. Para entrar no mesmo barco, as indiferenças tinham que ficar do lado de fora. Chegou o momento da gente esquecer as indiferenças e todos nós darmos as nossas mãos para nos unirmos nessa causa, nesse propósito. Se a igreja quiser prosseguir, ela tem que caminhar junto, ela tem que estar junta, ela tem que caminhar unida em um só propósito. A Bíblia diz que receberam a palavra e vão entrar no barco. Porém, alguém vai pegar, pastor Eric, Jesus, e vai colocar ele no barco, porque tinham a palavra, mas queriam a presença. O que vai manter o barco na direção certa é a palavra e a presença. Quando Jesus entra no barco, o barco vai sair da terra e vai entrar na água. Por quê? Porque Jesus está na popa do barco, ou seja, está no controle. Quando os discípulos resolveram colocar Jesus no controle do barco, o barco vai entrar na água. E barco na água não fica parado, ele começa a se movimentar. Eu vou liberar a segunda palavra dessa noite para a sua vida que está me assistindo e para quem está presente aqui. A partir do momento que você colocar Jesus no controle da tua embarcação, o que está parado não ficará parado. Jesus está dizendo: eu vou começar a movimentar a tua embarcação. Se prepara, Deus vai movimentar os teus negócios. Se prepara, Deus vai movimentar a tua vida. Se prepara, Deus vai movimentar a tua família. Deus vai movimentar a tua chamada. Deus vai movimentar os teus sonhos. Deus vai movimentar os teus projetos. Se prepara, tudo aquilo que está parado, Jesus vai movimentar. Aleluia. Alamavaracia. Ele entra, está no controle. Quando assume o controle, o texto diz que outros barcos vão seguir, porém vai soprar um grande vento contrário. Isso aqui é maravilhoso.
vai soprar um grande vento contrário, e a tempestade agora vai açoitar o barco. Mas por que o barco não volta e não afunda? Sabe por quê? Porque Jesus está no controle da embarcação. Sabe por que tanto vento contrário está vindo? Primeiro, aleluia, é para revelar Jesus no controle da tua embarcação. Segundo, sabe por que o teu barco não vai afundar? Porque Jesus está no controle da tua embarcação. Não é porque somos fortes, não. Não é porque somos melhores, não. Por que a igreja ainda continua de pé? É porque Jesus é quem está no controle. Por que a família está de pé? É porque Jesus está no controle. Por que o casamento está de pé? É porque Jesus está no controle. O vento contrário soprou, a tempestade bateu, mas a tua casa não vai afundar. A tua família, calamarachuri, calabaraia, a tua família não vai afundar. Jesus está dizendo para quem está me assistindo nessa noite aqui, que Ele vai manter a tua casa de pé. Ele vai dar estabilidade no meio dessa tempestade. Oh glória, aleluia. Palavra, presença, o que mantém-nos de pé diante dos ventos contrários e diante das tempestades é a palavra de Deus e a presença dele na nossa vida. Não é porque somos fortes, é porque a palavra que nos fortalece. A palavra de Deus vai te dar estrutura. A palavra de Deus vai te dar força, vai te dar vigor no meio dessa tempestade. Outros barquinhos o seguiam, mas quando o vento contrário sopra e quando a tempestade chega, eles somem. Sabe por quê? Porque quem não carrega a presença, no primeiro vento ele desiste. Mas só quem tem Jesus no controle da sua embarcação, o vento pode soprar contrário, a tempestade pode bater como for, mas ela não vai afundar a tua embarcação. Ouça, o texto diz que agora Jesus está dormindo, e quem dorme não fala, quem dorme está em silêncio. Ele está calado, mas está no ambiente do controle do barco. Posso aplicar isso aqui para a vida de alguém. Não é porque ele não está falando, não é porque ele está em silêncio que ele saiu do controle. Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu estou em silêncio, mas eu continuo no controle da tua vida. Eu estou em silêncio, mas eu continuo no controle da tua casa. Eu estou em silêncio, mas eu continuo no controle da tua família. Eu estou em silêncio, mas eu continuo no controle da tua história. Eu estou em silêncio, mas eu continuo no controle da tua empresa, dos teus negócios, da tua vida, aleluia, do teu casamento, da vida dos teus filhos. Tem alguém dentro de casa dando trabalho, mas ele está dizendo: no meio dessa tempestade eu estou no controle, aleluia. Ele está dizendo para alguém aqui que o vírus, a pandemia pode estar assolando a humanidade, mas eu continuo no controle. Lamaracauacio remitia. É bom que te falar, céu e amamácia. Ele continua no controle. Ele nunca vai perder o controle. Ele está no controle. Lutas visíveis, tempestade. Lutas invisíveis. Esse vírus que ninguém vê. Hoje
É uma das maiores lutas que está assolando a humanidade. Mas nem esse vírus pode tirar Jesus do controle da nossa embarcação. A presença vai dar estabilidade, vai manter o barco por cima. Porém, os discípulos ficam com medo. Mas o texto diz que a palavra de Jesus era uma só: passemos para o outro lado. Porém, com medo que eles estavam daquela tempestade, afundar o barco, resolveram fazer algo interessante: buscar a presença de Jesus. No dia do teu medo, não busque o homem, busque a presença. No dia da tua aflição, não busque o homem, busque a presença. No dia da tua luta, busque a presença. Jesus estava dormindo. Mas o interessante, irmã Maia, que ele vai ser buscado pelos discípulos no meio da tempestade. A tempestade não impediu de os discípulos buscarem a Jesus. E hoje, muitos de nós usamos como desculpa as nossas tempestades para não buscá-lo mais. Mas pastor Eric, Jesus está dormindo sobre uma almofada. A almofada é um lugar de conforto. Só Jesus faz isso. Ele coloca um conforto, traz um conforto no dia da tempestade. Só Ele é o nosso conforto. O salmista vai dizer que o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia e no dia da nossa tribulação. Você pode estar passando por tempestades, mas Ele é o teu conforto. Você pode estar passando por luta, mas Ele é o teu conforto. Você pode estar passando por adversidade, mas Ele é o teu conforto. Você pode estar passando por enfermidade, mas Ele é o teu conforto. A Bíblia Sagrada diz que Ele agora vai ser buscado pelos discípulos. O vento não desperta Jesus, a tempestade não acorda Jesus, mas o clamor dos discípulos vai acordar ele. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar, orar, clamar pela minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja, nesse momento de tempestade, nesse momento de turbilhão, de turbulência, precisa entender que só o clamor pode despertar o nosso Deus em nosso favor, para que Ele venha se levantar e começar a agir em prol da sua igreja. Entenda, aquilo que a tempestade não faz, aquilo que o vento contrário não faz, aleluia, só o clamor pode fazer, que é despertar a Deus em favor das nossas causas. O clamor, eles vão clamar, e o nosso Senhor vai despertar. E quando Ele se levanta, quem está diante dele tem que se curvar, quem está diante dele tem que se prostrar. Ele se levanta e diz: eles disseram para ele: não te dê que pereçamos,
Ele olha e responde: homens de pequena fé, acalma o mar, cessa o vento e diz: cala-te, e emudece. E assim ele vai repreender aquela tempestade. Mas ouça, o texto diz que agora ele, liberando a palavra, ele vai acalmar essa tempestade, porque não precisa de muitas palavras, vindo dele basta apenas uma. E vou repetir isso aqui: Deus não precisa falar muito, Deus só precisa falar uma vez para acalmar essa tempestade. Deus não precisa falar muito. Se Ele der uma palavra, essa causa é resolvida. Se Ele der uma palavra, essa enfermidade vai embora. Se Ele der uma palavra, aleluia, a tua vida vai mudar. Se Ele der uma palavra, Deus vai te levantar. Se Ele der uma palavra, a fraqueza vai embora e a fortaleza vem. Se Ele der uma palavra, a tristeza vai embora e a alegria vem. Deus está dizendo para alguém aqui: se prepara, que eu não preciso de muito, eu preciso apenas de uma palavra para mudar a tua vida. Ouça. Mas ele repreendeu aquela tempestade. Tempestade eu não repreendo, eu repreendo demônios. Estavam enfrentando uma tempestade por causa de uma vida que estava no outro lado. Corro para daqui a pouco eu concluir. Jesus faz com que os seus discípulos entrem em uma tempestade para fazer com eles algo que nunca tinha feito, nunca tinha acontecido. Esse é o primeiro milagre no âmbito natural, de natureza, que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Ou seja, as tempestades vieram para revelar um propósito de quê? De fazer os discípulos viverem o que eles nunca tinham vivido ou vivenciado na presença de Jesus. Talvez você não esteja entendendo esse momento difícil que você está passando. É Deus dizendo para você: eu estou fazendo você viver isso, para você viver comigo que você nunca viveu na minha presença. Talvez você esteja olhando isso com o seu olhar no âmbito natural, carnal, mas Deus está dizendo para você nessa noite que você vai viver coisas extraordinárias. Você vai viver coisas que você nunca viveu na presença de Deus na sua vida. Toda tempestade vai revelar um propósito para você viver nesses últimos dias. Deus vai se revelar como nunca se revelou para você. Deus vai se manifestar como nunca se manifestou para você. Se prepara, tem coisa nova chegando para a sua vida. Aleluia. Levanta, acalma a tempestade. E agora vão chegar no outro lado. Mas por que vão chegar no outro lado? Porque tinha alguém que estava precisando de uma ajuda lá. Escute, que estava cativo. E os demônios sabiam que Jesus estava indo para lá, porque a ordem foi dada lá no início. Mas ouça isso por gentileza. Por esse motivo, por uma vida, eu não sei qual é o motivo pelo qual você está enfrentando essa tempestade, mas Jesus está dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena. Essa tempestade não é em vão. Esse vento contrário não vai fazer você retroceder. Essa vida vai ser liberta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa luta vai essa lágrima vai valer a pena. Essa dor vai valer a pena.
esse sentimento que você está sentindo vai valer a pena, porque Deus está dizendo para alguém aqui: tudo isso eu vou enfrentar com você, aleluia, para que essa vida venha a ser liberta. Eu não sei qual é a causa pela qual você está passando por essa tempestade, mas vai valer a pena. Daqui a pouco eu vou chegar com você para resolver esta causa, para resolver este problema. E quando ele chega lá, o texto diz que o homem veio e diz: Jesus, filho de Davi, vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus dá uma ordem para os demônios. Os demônios agora vão pedir para entrar nos porcos, que agora, por sua vez, vão se lançar nos despeadeiros. O homem agora vai ser liberto, vai estar em sã consciência. Agora ele vai dizer assim: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Jesus diz: não, volta para a tua casa. Jesus está dizendo: primeiro, aonde tu dava trabalho, aonde tu era vergonha, primeiro tu vai ter que ir lá, e tu vai ter que anunciar o que Deus fez por você. Jesus está dizendo que quem é vergonha na tua casa, eu vou libertar, vou transformar, vou levantar, e ele vai anunciar aquilo que Deus fez na vida dele. Imagina a alegria daquele homem chegando dentro de casa livre, em sã consciência, bem vestido, bem calçado. Agora a alegria da família em tê-lo de volta, nada mais é do que uma felicidade, aleluia, que homem nenhum poderia fazer a não ser Deus. Então Deus está dizendo para alguém aqui: quem é vergonha na tua casa, eu vou levantar como honra. E quem trazia tristeza, desânimo, fazia você chorar, a partir de hoje vai fazer você se alegrar pelo milagre de Deus na vida dele. Oh, glória! Primeiro, em casa. Segundo, vai anunciar em Decápolis. Corro agora e concluo. Vai anunciar em Decápolis. Decápolis, 10 cidades. E uma dessas cidades aqui era uma cidade chamada Damasco, que o maior missionário depois de Jesus, que era Paulo, foi lá que ele se converteu. Dentro de um contexto histórico, vai dizer que foi esse homem que abriu essa sinagoga, essa igreja, naquele lugar, de ex-endemoniado, para um missionário levantador de igreja, alguém que foi usado por Deus para executar a sua obra naquele lugar. Deus não te libertou e não te levantou para ficar apenas na tua casa, apenas na tua rua, apenas no teu bairro, apenas na tua cidade. Deus vai fazer grande obra através da tua vida. Deus vai alcançar bairro, mas também Deus vai alcançar cidade. Deus vai alcançar cidade, mas Deus vai alcançar muito mais lugares através da tua vida. Aleluia. Pastor, aquele homem passa de um endemoniado para um grande missionário na obra de Deus, e os frutos dele vão ser vistos lá na frente. Mas entenda, tudo isso aconteceu porque os discípulos, junto com a presença, resolveram enfrentar uma tempestade por causa da vida de alguém. Então ouça, não desista no meio dessa tempestade. Esse propósito vai valer a pena.
essas lágrimas valerão a pena. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida, e através da sua vida Deus vai libertar a vida de alguém. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos estar orando para estar concluindo. Glória a Deus. Pastor Eric vai estar orando, vai estar também anunciando, né, os irmãos. Pronto. Vamos estar orando aqui, tá? Algumas pessoas que estão enfermas. Seu Otávio, é isso? Seu Otávio.